Um dia, quando Deus, por meio do irmão Dong, me chamou para servir aqui na África, eu recebi essa comissão do Senhor. Hoje os irmãos me ofertaram, me deram de presente esse mapa da África. Naquele dia que recebi a comissão, eu senti que Deus estava entregando a África nas minhas mãos. Mas, com um sentimento muito especial, Ele entregou para que eu pudesse servir esse continente e servir os irmãos. De tal forma que depois o resultado desse labor pudesse ser oferecido de volta a Deus. Senhor, você um dia me entregou e eu quero oferecer novamente a Ti, cumprindo a missão que o Senhor deu. Então, essa manhã, ter recebido esse mapa da África foi de muito significado para mim. Amém. Nessa conferência, nós vimos muito sobre o propósito de Deus, vimos aquilo que está no coração de Deus a respeito do reino, a respeito do seu corpo e o valor de cada um de nós nesse corpo. Nós vimos Deus, o Deus triuno, o Espírito nos dando dons, o Senhor dando ministérios a nós, para que juntos pudéssemos participar das operações de Deus. Amém. E é muito importante receber tal visão, mas essa visão é uma visão que demanda, que exige um preço e um sacrifício. Por quê? Porque é uma visão que nos leva a dar tudo para o Senhor. Amém. E não pedir nada para nós mesmos. Amém. 2 Coríntios capítulo 3 nos fala do ministério da nova aliança. Amados irmãos, amadas irmãs, se nós queremos servir o Senhor e servir o corpo de Cristo, nós precisamos do ministério da nova aliança. E esse ministério da nova aliança, de acordo com 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 4 até o versículo 6, nos mostra esse ministério da nova aliança é de que natureza. O versículo 4 diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Amém. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Preste atenção. O ministério da nova aliança tem a seguinte característica: um ministro da nova aliança sabe que não é capaz de nada, nem de pensar em alguma coisa, e que nada pode partir de si mesmo. Aqui diz, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus, não vem do homem. E o versículo 6 diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém.
Aqui nos é dito que Ele é aquele que nos habilita para sermos ministros de uma nova aliança. Isso quer dizer, nós não conseguimos nos habilitar para sermos tais ministros. Não é pelo seu estudo que você vai se tornar um ministro da nova aliança. Porque se fosse pelo estudo, o homem poderia habilitar. Um homem poderia ensinar a outro homem, e esse poderia ser então habilitado para ser um ministro da nova aliança. Mas o ministério da nova aliança só Deus habilita. O homem não habilita. Não é pelo nosso estudo, não é pela nossa capacidade, é pelo trabalhar de Deus em nós. Amém. Isso quer dizer, se eu não deixar Deus trabalhar em mim, eu nunca serei um ministro da nova aliança. No máximo, serei um ministro da velha aliança. Por quê? Porque o ministério da velha aliança é um ministério de letra. Letra, o homem consegue adquirir. Letra, o homem consegue aprender. Mas o Espírito só Deus dá. Amém. E quem pode servir o corpo é um ministro da nova aliança. E esse ministério da nova aliança não é da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. Preste atenção. Você acha que consegue ser um ministro da nova aliança com a letra? Com o seu aprendizado? Quando você exercer o seu ministério baseado na letra, você vai matar. Você não vai dar vida. Mas o ministério da nova aliança é o ministério do Espírito. Letra mata, mas o Espírito vivifica. Louvado seja Deus. Então, aqui há uma boa definição do ministério da nova aliança. 2 Coríntios é um livro que nos fala desse ministério da nova aliança. Dentre os livros da Bíblia, nós podemos dizer que no que diz respeito à revelação, Efésios é o livro mais elevado. Mas 2 Coríntios é o livro mais profundo. Porque é o livro que fala de como é gerado o ministério da nova aliança. Eu gostaria de ler com os irmãos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Eu quero, amados irmãos, que vocês prestem atenção nesse versículo. Colossenses 1, 24 diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Paulo, ele diz que ele tinha uma alegria, ele se regozijava nos seus sofrimentos pelos irmãos. Um ministro da nova aliança sofre pelos irmãos. Mas esse sofrimento não é um sofrimento que traz tristeza, é um sofrimento que traz alegria. E ele diz: preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Esse é um versículo extremamente profundo e impactante. E eu quero dizer, não são muitos os servos de Deus que conhecem esse versículo.
Esse versículo diz que Paulo preenchia o que restava das aflições de Cristo. Mas nós precisamos deixar bem claro que Paulo, quando aqui fala das aflições de Cristo, ele não estava falando das aflições de Cristo concernente à obra da redenção. Porque as aflições de Cristo concernentes, referentes à obra da redenção, só Cristo é digno. Amém. E só Ele pode sofrer. Então essas aflições não são as aflições ligadas à obra da redenção. Aqui diz claramente: o que resta das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. Isso quer dizer o quê, amados irmãos? Que a edificação da igreja traz aflição e sofrimento. Assim como o parto, as irmãs que o digam, parto traz ou não dor e sofrimento? Mas é uma dor e sofrimento que gera vida. Eu sempre digo, eu gosto de falar, existem dores que não produzem nada, mas existem dores que produzem algo. Dor de cabeça não produz nada, certo? Mas dor de parto produz. Todos nós passamos por dores. Então a minha pergunta é: você tem dor de cabeça ou dor de parto? Uma dor de parto é ligada à vida. Então aqui, quando fala das aflições de Cristo, que diz que é a favor do seu corpo, que é a igreja. Você sabe, quando Cristo está olhando para o seu corpo, e nesse trabalho de edificação do corpo de Cristo, Cristo está sofrendo. Ele está passando por aflições. E ainda uma coisa a mais que aqui Paulo nos mostra. Ele passa por essas dores, mas ele também precisa de homens, servos e servas nessa terra, que possa passar juntamente com ele por essas aflições. Por isso que aqui diz: o que resta das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. É fácil. Fazer obra de homem é fácil. Mas fazer a obra do Espírito é de vida. Criar uma empresa é fácil, não é? É só papel. Mas dar à luz passa por dores. Nós não estamos para levantar igrejas no papel. Amém. Nós não estamos levantando organizações. Nós estamos edificando o corpo de Cristo. E quando a edificação do corpo de Cristo, a dor, a sofrimento, a aflição, Cristo está sofrendo, mas há um grupo de pessoas nessa terra que sofre com Ele, que chora por isso, que paga o preço por isso. Tudo para que um dia haja um corpo edificado, uma noiva preparada. Senhor Jesus.
Você quer cooperar com o Senhor? Eu só posso prometer uma coisa para você: dor e aflição. Porque é o nosso destino. Você quer desistir? Pode desistir. Quer desistir? Alguém aqui quer desistir? Quem quer participar da aflição, levanta a mão. Paulo, ele se regozijava. Eu tenho o privilégio de sofrer pelo corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. Me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Quantos servos de Deus conhecem esse versículo? Vamos ver então de uma maneira prática em 2 Coríntios capítulo 1. Ontem nós falamos sobre um membro, aquele que tem mais músculo, receber injeção por causa de outro membro que está doente, não é? Ontem nós falamos sobre isso. Então, eu quero que você acompanhe 2 Coríntios capítulo 1, que eu vou ler com vocês, tá? A partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Olha só como ele apresenta Deus nesse versículo: Pai de misericórdias, Deus de toda consolação. Quando ele fala dessa consolação, desse encorajamento, ele está falando porque ele é alguém que sofre a favor do corpo. Ele diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Ele passa por tribulação? Passa. Mas ele não passa por tribulação por causa dos seus pecados. Ele passa por tribulação por causa da igreja, a favor dos irmãos. Ele é aquele que recebe injeção. Glória a Deus. E ele diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então aqui nos diz que ele passa por uma tribulação, mas nesse momento de tribulação, a graça de Deus é suficiente para ele. Ele recebe uma consolação, mas ele sabe: eu recebi essa consolação porque tem irmãos que precisam dessa consolação. Então, eu passo pela dificuldade, eu sei o que é passar pela dificuldade, e Deus me dá consolação, e com essa consolação eu consolo os irmãos que estão em qualquer angústia. Está vendo? É aquele que recebe a injeção para depois pegar esse remédio e dar para as partes que estão doentes. Jesus, Senhor, aleluia. Ó Senhor Jesus. Você ainda quer ser um ministro da Nova Aliança? Amém. Ainda quer? Amém. Não quer desistir? Ainda dá tempo de desistir. Quer desistir?
É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, esses sofrimentos, de novo, se referem aos sofrimentos a favor por causa da edificação. Não são os sofrimentos aqui no que diz respeito à redenção. Assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Olha só, ele diz: se eu sou atribulado, é para o vosso conforto e salvação. Isso quer dizer, quando você olha para irmãos que precisam de conforto e precisam de salvação, você diz: Senhor, como eu posso ajudá-los? Então o Senhor diz: então vou levar você a passar por uma experiência, para que você ganhe algo, para que você possa ajudá-lo. Você topa ou não topa? Você aceita ou não aceita? Você paga o preço ou não paga? Esse é o nosso caminho. Não é caminho de fama, não é caminho de glória. Glória lá vamos receber, não aqui na terra. Nós não queremos glória do homem. Se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Isso quer dizer, o irmão está sofrendo, você pode chegar do lado dele e falar: irmão, eu também estou sofrendo, nós estamos juntos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. E Paulo, a partir do versículo 8, conta a experiência dele e de mais irmãos, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha só a experiência que eles tiveram. Foi uma experiência além das forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Significa o quê? Significa que eles viram: é o fim. É o fim. Versículo 9: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte. Significa o quê? Eles sentiram: não tem mais jeito, nós vamos morrer. Olha só, mas olha só o que esse versículo 9 diz: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Isso quer dizer o quê? Chegou, é o fim. Vamos morrer. Isso pode ser tanto do aspecto físico como do aspecto psicológico. Mas preste atenção o que ele diz: para que não confiemos em nós, e sim no Deus
que ressuscita os mortos. Isso quer dizer o quê? Eles são pessoas que conhecem a ressurreição. Amém. Então eles sabem, a morte não é o fim. Amém. Depois da morte tem a ressurreição. Aleluia. Irmãos, nós precisamos aprender a servir a Deus em ressurreição. Amém. O que é natural tem que morrer. Amém. Não é? Amém. A nossa capacidade tem que morrer. Quando a nossa capacidade morre, a capacidade da ressurreição vem. Não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Paulo aqui faz uma afirmação ousada. Ele diz assim: nos livrou, livrará num futuro perto, continuará livrando num futuro distante. Significa o quê? Ó Senhor Jesus. A morte não nos barra, Amém. só nos introduz na ressurreição. Amém. Amém? É verdade. Esse é o poder de Deus. Amém. Versículo 11: ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muito sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Daí ele fala como essas orações os ajudaram. Amados irmãos, eu gostaria de falar um pouco sobre o princípio da morte e ressurreição. Nós falamos muito no nosso meio sobre o meu ser natural precisa morrer, não é isso? O meu poder natural, as coisas do homem precisam morrer para que as coisas de Deus venham, não é isso? Nós falamos muito sobre a questão, você tem que morrer, irmão. O irmão vem pedir conselho, não é? Eu tô contigo. Irmão, é porque você é muito forte, você tem que morrer, não é? Nós damos muito conselho assim. É ou não é verdade? Você tem que morrer, mamãe. Mas agora nós vamos dar essa virada. O que nós vamos falar agora é: você tem que ressuscitar. Tem que ressuscitar. Amém? Vamos ver algo ligado à ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15. Tá bem? Em 1 Coríntios 15. Jesus. Aleluia. Primeira Coríntios capítulo 15 fala bastante sobre ressurreição. Mas eu gostaria de ter comunhão com os irmãos sobre princípio da ressurreição. Tá bem? Sobre princípio da ressurreição. Bom, vamos ver. Primeiro, nós vamos ver como Paulo, à medida que ele foi crescendo em vida, ele foi sendo transformado. A maneira como ele via a si mesmo. Nós vamos ver 3 partes, 3 menções dele a respeito de si mesmo ao longo do tempo.
1 Coríntios 15, versículo 9, diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Aquele se chama, ele se denomina de o menor dos apóstolos. Agora vamos dar uma olhada em Efésios, capítulo 3, versículo 8. Efésios 3, 8, Paulo fala de si mesmo o seguinte: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Aqui ele se denomina o menor de todos os santos. 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Paulo fala de si mesmo novamente: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Preste atenção, amados irmãos, sobre como Paulo olhava para si mesmo. Olha só: menor dos apóstolos, depois o menor dos santos. Baixou ou não baixou? Depois o maior dos pecadores. Baixou mais ainda. Preste atenção: um ministro da nova aliança, à medida que passa o tempo, sente no seu interior que ele é o menor de todos. É diferente do como o mundo vê. O mundo, com o decorrer do tempo, você pode ver, digamos, se você pedir para alguém, chama algum grande, algum pastor, algum líder, diz, fala um pouco da sua vida, ele vai dizer assim, eu era o maior dos pecadores, depois fiquei o menor dos santos, depois eu me tornei o menor dos apóstolos. Paulo, o que ele fala é a ordem inversa. Vocês estão compreendendo? Amém. Isso quer dizer, à medida que o tempo passa, você se sente cada vez mais incapaz. Por isso você depende mais de Deus. Amém. O grande problema é que com o decorrer do tempo, nós nos achamos cada vez mais capazes. No início nós dependíamos de Deus, e no final eu não preciso mais depender de Deus. Por quê? Porque eu tenho muita coisa, eu já sei. À medida que o tempo passa, você confia cada vez mais em si mesmo? Ou à medida que o tempo passa, você confia cada vez mais em Deus? Porque você se vê cada vez menor. Isso é o trabalho da cruz em nós. A cruz nos diminui. Convém que ele cresça e que eu diminua. Na verdade, falar de uma maneira mais adequada, convém que ele cresça e apareça e eu desapareça. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Aleluia! Na questão da ressurreição, vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 35 em diante. Mas alguém dirá:
como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato! O que semeia não nasce se primeiro não morrer. Aqui está o princípio da ressurreição. Primeiro tem que morrer, aí ressuscita. Mas ele traça aqui um paralelo com semente. O que semeias. E o versículo 37, quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então, ele liga a questão da ressurreição com a história da semente. Então, vamos ver João 12. João 12, 24. O Senhor diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Olha só, o Senhor Jesus disse isso. Isso quer dizer o quê? Ele dá para nós esse princípio da semente. Irmão, você quer produzir muito fruto? Quer ou não quer? Como é que vai produzir muito fruto? O versículo diz: você tem que morrer. Certo? Aqui, você não, eu vou produzir muito fruto, eu vou trabalhar muito. Não, você não tem que trabalhar muito, você tem que morrer. Porque se você morrer, Deus vai trabalhar. Porque se você trabalhar, Deus não tem lugar para trabalhar. Compreenderam? Ou você trabalha, ou Deus trabalha. O que você escolhe? Para Deus trabalhar, você tem que morrer. Então, existe a questão do princípio. Eu quero compartilhar com você sobre o princípio da semente. Primeiro, para a semente produzir, tem que ser enterrado. Não é? Só que, como tem vida, o que é vivo, quando você enterra, você não diz enterrar, você diz semear. Por exemplo, eu pego um grão de milho, eu cavo um buraco, ponho no chão, eu tampo. O que eu fiz? Eu semeei. Eu pego essa garrafa de água, abro um buraco, pus no chão, cobri de terra, eu enterrei. Tá vendo? O que não tem vida é enterrado. O que tem vida é semeado. Então, você tem vida. Deus vai meter você num buraco e tampar. Você foi enterrado ou semeado? Semeado. Semeado. Oh, vocês são inteligentes, vocês captam bem. Ó, quando você é enterrado, ninguém vê, desapareceu. Irmão, aprenda a servir, não querendo que as pessoas vejam. Nós gostamos de servir e mostrar, né? Por exemplo, se tem muita gente vendo, eu quero servir, daí todo mundo diz: ó, Miguel tá servindo. Mas se não tem ninguém, diz: eu vou servir para quê? Ninguém tá vendo. Você não tá vendo, mas Deus tá vendo. Ser enterrado significa: eu vou servir. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo.
Então, Deus vai colocar você ali. E ainda mais, nós não, quando o Senhor cavar o buraco, colocar a gente lá, nós não devemos ficar esperneando. Sabe o que é espernear, né? Segundo, eu tenho que aprender a usar a vida que está dentro de mim. Eu fui colocado no buraco, mas eu não estou no buraco. Eu estou no buraco. Eu estou no buraco. Não! Nesse momento que está no buraco, é o momento de usar a vida de Deus que está em você. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, eu invoco o Senhor. Eu oro. Eu exercito meu espírito. Daí aquele grão que está ali naquele buraco começa então a fazer com que a vida que estava no interior, né? Fazer com que essa vida comece a se manifestar, não é? Aí começa a reagir. Você pega o grão de trigo, coloca em cima da mesa, vai germinar? Não. Põe no chão, tapa, vai germinar? Vai. É que você está na vida mansa em cima da mesa, você não usa a sua vida. Você não usa a vida de Deus que está em você. Mas quando mete você no buraco, não chore, não lamente, use a vida, aquela vida de poder que está dentro de você. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Daí começa a germinar, né? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Depois de alguns dias, alguém vai no lugar onde estava o grão, vê uma coisa verde surgindo. Germinou. A vida se manifestou. Use a vida. Conecte-se à vida. Nós somos semente. Amém. Senhor Jesus. O Senhor Jesus. E ainda um ponto mais. Use cada oportunidade para crescer. Não use as oportunidades para chorar. Use a oportunidade para crescer. Se tem uma pedra em cima, não germina pelo lado? Ele não ficou chorando. Ah, tem pedra. Ah, tem pedra. O que fez? Passa pelo lado e aparece. Esse é você. Você tem que crer nessa vida que está no seu interior. O poder dessa vida. Sabe vencer quando o ambiente é um ambiente hostil. Os irmãos do Cunene falando que agora está período de seca, né? Mas eu quero fazer uma pergunta. Se começar a chover, começa a brotar coisa do solo ou não? Começa a brotar, né? Você pode ver, aquelas sementes estão todas lá, só esperando chegar a chuva. Amém? Bom, então você pode ver, esse princípio da ressurreição é a experiência
de um ministro da nova aliança. Porque quando alguém surge na ressurreição, quando ele passa, transmite algo aos irmãos, ele não transmite letra, ele transmite espírito. Ele transmite vida. E em 2 Coríntios existem algumas figuras a respeito de um ministro da nova aliança que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiramente, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aqui diz que Cristo sempre nos conduz em triunfo. Essa expressão grega de conduzir em triunfo, ele retrata o seguinte quadro. No passado, esses grandes generais, principalmente generais romanos, eles saíam para as batalhas, iam conquistar as terras, e quando eles venciam, eles traziam os cativos, tá certo? Eles traziam os cativos e eles entravam na cidade, o general na frente, no seu cavalo, né? O seu exército e os cativos todos atrás, tá certo? Então, ali havia uma procissão triunfante, uma procissão onde ali estavam os cativos passando. Mas preste atenção, os cativos de Cristo têm a seguinte característica: nós éramos inimigos do Senhor, certo? E aí, o Senhor venceu, não é? Venceu o inimigo. Nós éramos antigamente cativos de Satanás, não éramos? E o Senhor venceu a Satanás e nos trouxe, nos resgatou, não é isso? Agora nós somos cativos do Senhor. Tá certo ou não tá? E como cativos do Senhor, nós estamos resmungando porque Cristo venceu? Não, nós estamos alegres. Agora eu sou cativo de Cristo. Ele nos cativou com seu amor. Quando eu estava tendo comunhão com jovens, foi quarta-feira? Foi quinta-feira, né? Nós estávamos compartilhando. Nós só contamos a história, né? Naquela época que havia aquela escravatura nos Estados Unidos. Então, estavam leiloando alguns escravos. Chegou uma pessoa extremamente rica, daí pagou um preço muito alto por um deles. Depois que comprou, ele falou para esse escravo: você está livre. E deu a carta de alforria para ele, né? Você está livre. Daí esse cara ficou muito contente, pegou e disse: puxa, que bom. Ele foi, de repente parou, daí voltou. Ficou do lado da pessoa que havia o comprado e que lhe havia dado a liberdade. E a pessoa falou: por que isso aqui? Eu dei liberdade para você, pode ir embora. Ele disse assim: o que você fez por mim foi algo tão grande. Você teve um amor tão grande por mim. Eu não quero ir embora. Eu quero servi-lo. Eu quero servi-lo por todos os dias da minha vida. Eu não quero ir embora. Essa é a nossa história, não é? Um dia Cristo nos libertou, disse: está livre, Satanás, pode ir embora. Eu não quero ir embora. Senhor, eu quero servir você. Senhor, pode ir embora, pode ir embora. Você quer ir embora? Pode ir embora.
Não precisa me servir. Pode ir embora. Você quer ir embora? Tem alguém aqui que quer ir embora? Pode ser, não precisa servir o Senhor. Pode ir embora, você está livre. O Senhor já pagou por você, não é? Te deu vida eterna. Pode ir embora, pode ir embora. Tem alguém que quer ir embora? Ué, ninguém quer ir embora? Então, olha só. Então, aqui estão os cativos de Cristo. Amém? Mas eu quero agora aprofundar um pouco mais nisso aí. Eu quero aprofundar um pouco mais. Tem irmãos que vêm buscar ajuda, fala: Miguel, eu luto contra o pecado muitas vezes e o pecado me vence. Eu tento lutar contra o mundo, mas o mundo me vence. Eu acabo pecando, eu acabo indo para o mundo. O que está acontecendo comigo? Então eu quero falar uma coisa, porque aqui fala de cativo. Amados irmãos, amadas irmãs, quantas vezes você lutou ou você continua lutando contra Cristo? Cristo fala algo para você, você diz não. Você luta contra Cristo. E o que é mais triste é que geralmente você ganha. Estou mentindo? Estou mentindo? O triste é que você ganha, é que nós ganhamos nessa luta contra Cristo. Eu quero fazer minha vontade. Eu quero minha vontade. Você conhece a vontade de Cristo, mas você não quer fazer a vontade de Cristo. Você quer fazer a sua vontade. Você luta e você ganha. Por quê? Porque no final você acaba fazendo sua vontade e não está fazendo a vontade de Deus. Você pode dizer: irmão Miguel, não é bem assim. Talvez nas coisas da igreja não sejam bem assim, mas dentro da sua casa, no seu relacionamento com seu cônjuge, no seu relacionamento com seus pais, no seu relacionamento com seus filhos, como tem sido? Você trata o seu cônjuge com respeito? Você trata seus pais com honra? Você trata seus filhos com amor e cuidado? É que nas coisas da igreja nós temos um pouco mais de temor, mas nas coisas próprias nossas, nós lutamos contra Cristo e nós vencemos. Eu digo uma coisa, amados irmãos: toda vez que você vencer na luta contra Cristo, você vai perder na luta contra o pecado, você vai perder na luta contra o mundo. Mas toda vez que Cristo vencer você, você vai vencer o mundo e vai vencer o pecado. Eu quero fazer a seguinte pergunta: você é o cativo de Cristo ou Cristo é o seu cativo? É Cristo que manda em você ou você que manda em Cristo? Eu não acredito muito. Vocês falam muito doutrinariamente. Doutrinariamente você sabe responder tudo certo. Se eu fizer uma prova, você tira um 10. Mas eu vou pôr alguém para filmar então sua vida, daí eu vou ver se realmente confere com a prova. Ô Senhor Jesus! Qual que é seu nome? Seu nome? Jesus. Hã? Jesus. Jesus? Sim. Olha, se eu lutar contra Jesus aqui, hein?
Bom, eu tenho um problema com ele. Foi ele que começou. Mas o Senhor Jesus diz para mim: pede perdão para ele. Eu peço? Não. Por quê? Foi ele que começou. Eu vou pedir perdão porque foi ele que começou, né? Claro, eu tenho toda a razão. Eu conto para todo mundo e todo mundo vai dizer que eu estou certo. Eu não vou pedir perdão, mas Cristo diz para mim: pede perdão. Eu luto contra Cristo e eu venço. Eu não peço perdão, né? Os irmãos estão entendendo? Então, na luta, eu ganhei. Cristo é meu cativo. Agora, quando Cristo vence, eu vou até o Jesus e eu digo: irmão, me perdoa. Me perdoa. Não é uma questão de saber quem está certo e está errado. A questão é: nós não podemos brigar, nós somos irmãos. Me perdoa porque fiquei bravo. Quem venceu? Cristo! E aí, o pecado e o mundo perdem. Amado irmão, você é cativo de Cristo ou Cristo é seu cativo? Um ministro da nova aliança é cativo de Cristo. Eu não quero dizer que não haja conflito, que não haja momentos de luta, mas Cristo ganha a luta. Eu perco a luta. Amém? Então esse é o primeiro quadro. E aí, quando eu perco, a fragrância de Cristo se manifesta em mim. Certo? Algo especial. Cristo está aqui. Não é? Isso é muito bom. Bom, segundo aspecto, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, segundo aspecto de um ministro da nova aliança, ele deve ser uma carta de Cristo. Isso quer dizer, deve ser alguém que permita Cristo escrever nele. Amém. O trabalhar de Cristo em nossa vida, permitir que o Senhor escreva em nós, assim quando alguém olha para nós, consegue ler Cristo em nossa vida. Não é o que eu falo, é o que os outros conseguem ler em nós. Os irmãos sabem que isso é muito diferente. Uma coisa é eu falar, outra coisa é alguém conseguir ler Cristo na minha vida. Mas para Cristo escrever em mim, eu tenho que me render a Cristo, deixar que Ele escreva. Algumas vezes nós temos que tomar nota de coisas, né? Claro, hoje tem o celular e você fica só teclando, mas eu ainda carrego o meu caderninho lá na minha mochila e eu escrevo, né? Daí quando você está numa estrada, principalmente numa parte lá perto do dondo, né? Que o carro fica assim, você consegue escrever?
Pode escrever, mas tudo rabisco. Alguém lê e diz: o que está escrito aqui? Eu não consigo ler. Quando Cristo quer escrever em você, você deixa? Você fica esperneando. Não. E aí o que acaba escrito lá, ninguém consegue ler. O que é isso? Eu não consigo ler nada. Que letra é essa? Um ministro da Nova Aliança é uma carta que os outros conseguem ler. Eu consigo ver Cristo em você. Eu consigo ler Cristo na sua vida. Amém? Amém. Terceiro aspecto. Eu tenho que ser, está em 2 Coríntios 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aqui diz que nós devemos ser como um espelho. Digamos, eu sou o espelho. Se eu sou o espelho e eu estou olhando para o Jumance, eu sou o espelho, estou olhando para o Jumance. Quando vocês olham para o espelho, vocês veem que pessoa? Veem quem? O Jumance, não é? Porque eu sou o espelho, estou olhando para o Jumance. Quando as pessoas olham para mim, vê o Jumance. Quando eu estou a ver o irmão Domingos, as pessoas olham para mim e vê o irmão Domingos. Tá certo? Ok. Então eu, como espelho, eu tenho que contemplar o Senhor. Amém. E quando estou contemplar o Senhor, as pessoas olham para mim, veem o Senhor. Mas aqui, nessa porção de 2 Coríntios capítulo 3, fala do quê? Fala de um véu que cobre. E o versículo 18 fala do rosto desvendado. Se tem o véu sobre o espelho, você consegue ver algo no espelho? Não. Não consegue ver nada no espelho. Então nós temos um problema que é o véu. O que é esse véu? Esse véu é a nossa religião. São os meus conceitos. São as minhas próprias ideias. São as coisas que eu acho. Aqui, quando Paulo fala, ele estava falando do véu que permanecia no coração dos judeus por causa da antiga aliança. Eram tudo coisas boas. Eram as coisas do judaísmo. Então, quando você tem essas coisas do judaísmo, você tem uma religião. A religião substitui Cristo. Você não precisa de Cristo, você tem uma série de regras. Você diz: eu não estou no judaísmo, mas você cria suas próprias regras. E você usa as suas regras para medir os irmãos. E aqui diz, versículo 16: quando algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Amados irmãos, amadas irmãs, nosso negócio é se converter ao Senhor. Se virar para o Senhor. Quando nós olhamos o Senhor, o véu é retirado. E aí, nós somos um espelho sem véu. E eu contemplo o Senhor e eu vou sendo transformado.
Eu contemplo o Senhor e vou sendo transformado. Então preste atenção, um ministro da nova aliança não é aquele que passa a letra, ele passa o Senhor. Mas por que ele passa o Senhor? Porque ele está contemplando o Senhor. Alguém olha para ele, vê o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Oh, Senhor Jesus. Nós temos que realmente pedir para o Senhor tirar o véu que é em nosso coração. Nós temos conceitos demais, regras que nós mesmos criamos. E o que é maravilhoso, no versículo 17 diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém. 2 Coríntios nos apresenta muitos aspectos, mas nós vamos ver somente 4. Então, o quarto aspecto, o último, está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós precisamos saber uma coisa: nós somos um vaso de barro. Amém. E o Senhor é que é o tesouro. Amém. Eu não sou o tesouro, eu sou o vaso de barro. Aqui diz: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por que Paulo fala desse jeito? Porque, olha, todos nós somos vasos de barro. Só que tem irmãos que não percebem que são de barro. Acham que são de uma coisa maravilhosa. Daí procura adornar o vaso, entendeu? Fazer com que o vaso fique bem bonito, para que preste atenção no vaso e ninguém presta mais atenção no tesouro. Aqui diz: tesouro em vasos de barro. Onde está o tesouro? Dentro do vaso. O vaso não é o tesouro. Mas todos nós gostamos que contemple a gente, né? Eu sou o vaso, quero ser um vaso bem bonito. Quero ser um vaso bem bonito. Daí todo mundo vai prestar atenção para mim e ninguém vai prestar atenção para o Senhor. Tesouro em vaso de barro. Então, quer ver o tesouro? O que tem que fazer? Quebrar o vaso. Aí que tá. Se você ficar inteirinho, ninguém consegue ver o tesouro. Mas quando quebra o vaso, o tesouro aparece. Esse é o princípio da morte e ressurreição, entendeu? O vaso precisa morrer e o tesouro aparece. Mas nós gostamos tanto de adornar o vaso, né? O ministro da nova aliança faz com que todos vejam o tesouro. E ele passa por essas aflições e sofrimentos para que todos vejam o tesouro. Amém? Bom, nosso tempo terminou. 2 Coríntios tem muito mais pontos, mas eu creio que esses 4 já são suficientes. Amados irmãos, você quer ou não quer ser um ministro da nova aliança? Você vai preencher o que resta das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja, na sua carne. Amém? Vale a pena?
Vale a pena. Jesus é o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e abençoe as igrejas em Angola. Amém.